Bem-vindos a esta explicação. Hoje, o nosso foco é desvendar de uma vez por todas uma das lendas urbanas mais antigas do mundo automotivo. Todo mundo que é dono de veículo já deve ter ouvido falar daquela velha dica de garagem que diz que é preciso aumentar a viscosidade do óleo em motores mais rodados, não é? Pois é, esse é um conselho clássico passado de geração em geração, mas que a gente precisa urgente colocar sob a lupa da verdadeira engenharia automotiva. A grande pergunta que não quer calar nas oficinas e nos balcões de autopeças é exatamente esta: óleo mais grosso realmente salva motores rodados? Será que trocar aquele lubrificante sintético original de fábrica por um mais espesso é mesmo a solução mágica para o desgaste do tempo e da quilometragem? Certo, vamos mergulhar nisso, porque a resposta tem implicações gigantescas para a vida útil dos motores e, claro, para o bolso de qualquer pessoa responsável por manter um carro funcionando bem. Seção 1. O mito do óleo grosso. A prática comum de oficina desmascarada. Existe uma crença fortíssima de que colocar um óleo de viscosidade maior magicamente compensa o desgaste interno. É como se o óleo mais espesso fosse atuar preenchendo os espaços vazios deixados pelo atrito constante. A ideia até parece fazer sentido na teoria, mas a ciência rigorosa entra em cena e simplesmente destrói essa transição. Vale a pena ver o que o Clayton André, consultor técnico da revista O Mecânico, afirma com todas as letras: jamais fez sentido e não será hoje que fará sentido. Uma frase curta, mas que bate o martelo. É um vislumbre real do que os verdadeiros engenheiros automotivos sabem, que é o exato oposto do que a gente ouve nas ruas. Recomendar engrossar o lubrificante ignora totalmente os limites mecânicos do projeto original. Seção 2. A engenharia do motor. Projetado com precisão absoluta. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é que, para entender o perigo real dessa prática, a gente precisa olhar para a essência da máquina. Um bloco de motor não é só um amontoado de peças de metal montadas de qualquer jeito. É uma verdadeira sinfonia termodinâmica e mecânica, calculada em frações de milímetro. Todo motor desenvolvido pela indústria é baseado em 3 pilares fundamentais: viscosidade, tolerâncias dimensionais e pacotes de aditivos. A especificação do óleo é um cálculo absurdamente complexo que leva em conta a planta original do projeto, os tipos de metais usados e as condições exatas de operação. Ou seja, apenas o fabricante tem a autoridade técnica para ditar quais são as opções viáveis. Alterar a viscosidade por conta própria é literalmente bater de frente com a física aplicada ao projeto. Seção 3. Óleo não preenche folgas. A física do desgaste do motor. Aqui, a diferença entre a lenda e a técnica fica cristalina. O mito insiste que o óleo age meio que como uma massa corrida, um preenchimento mecânico ou uma almofada invisível para o metal que foi gasto. Mas qual é a realidade nua e crua da mecânica? Óleo é um fluido. Ele simplesmente não tem a capacidade física ou estrutural de substituir camadas de aço que foram limadas pelo tempo, muito menos de corrigir folgas dimensionais críticas entre engrenagens. No fim das contas, esperar que um líquido vire milagrosamente um remendo de metal maciço só porque ele tem uma consistência mais densa, beira o pensamento mágico. Seção 4. O perigo no controle térmico. As falhas em cascata do óleo fora de especificação. E isso ilustra brilhantemente. O verdadeiro perigo oculto em trocar aleatoriamente a viscosidade do óleo vai muito além de simplesmente não consertar o desgaste. Na verdade, essa prática ativa uma armadilha térmica perigosíssima no coração do veículo. O óleo do motor tem um papel crucial: resfriar as peças, tirando o calor das áreas de maior atrito. Quando um óleo fora da especificação entra no sistema, os perigos acontecem em cascata. Primeiro, a lubrificação inicial fica severamente comprometida, já que um fluido mais grosso demora segundos preciosos a mais para atingir todas as partes numa partida a frio. Segundo, a circulação inteira de óleo é arruinada. Por quê? Porque o sistema de bombeamento e as galerias estreitas do motor foram dimensionados para fluidos mais finos. O resultado inevitável de tudo isso é uma falha catastrófica na dissipação de calor. O fluxo lento prende alta temperatura ali dentro, destruindo a capacidade do sistema de manter seu controle térmico. E a ironia profunda disso tudo é que o calor excessivo acelera drasticamente o exato desgaste que o óleo mais grosso tentou evitar. Seção 5. A verdadeira solução mecânica, consertando a causa raiz do desgaste. Então, o ponto crucial é abandonar os falsos atalhos de vez e entender como lidar com o problema de verdade. Uma oficina especializada que trabalha a sério exige muito mais do que só abrir um frasco diferente de lubrificante. Se existem folgas estruturais causadas pelo uso prolongado em um motor, a solução de verdade exige passos metódicos e rigorosos.
Passo 1. Abrir o componente por completo. Passo 2. Corrigir a raiz do problema, instalando peças mecânicas novas para substituir tudo que já passou do limite da vida útil. E o passo 3. Fazer o dimensionamento correto. Isso significa ajustar tudo milimetricamente de volta aos padrões originais de fábrica através de usinagem profissional. A regra de ouro aqui é inquebrável. Desgaste mecânico dita reparo mecânico. Não existem soluções líquidas para reconstruir partes sólidas. Óleo não corrige falhas. Essa é a conclusão absoluta dos especialistas que testam, projetam e analisam esses motores até o extremo limite. Respeitar as especificações originais dos manuais técnicos é, sem dúvida, o maior pilar da durabilidade mecânica a longo prazo. Se a engenharia que criou a máquina não previu expressamente uma mudança para um óleo mais grosso com o passar dos anos, não há absolutamente nenhuma justificativa técnica para fazer isso. A física por trás de um motor altamente rodado obedece às mesmasíssimas leis severas de atrito e de calor de um motor que acabou de sair da linha de montagem. O que nos deixa com uma reflexão final que chega a dar um frio na barriga. Que outros consertos rápidos e truques silenciosos de oficina estão destruindo motores rodados por aí neste exato momento. A desconstrução total deste mito do óleo serve como um alerta contundente para todos nós. Tradições de garagem sem embasamento podem atuar como os maiores inimigos da longevidade de um veículo. É fundamental buscar sempre os dados da engenharia, confiar na termodinâmica exata e virar as costas para os boatos repetidos. Continuar explorando a verdadeira ciência por trás do funcionamento das engrenagens é sempre o melhor caminho a seguir. E com isso, encerramos a nossa explicação de hoje, redefinindo de vez a forma como a manutenção mecânica deve ser compreendida.